Olá pessoal, Deus abençoe a vida de vocês. Estamos aqui com uma alegria imensa na primeira edição do El Elyon Cast. Hoje eu estou tendo a honra, a alegria, o privilégio de poder receber aqui o príncipe dos pregadores dessa nação, pastor Yosef Akiva. Pastor, seja muito bem-vindo à primeira edição do El Elyon Cast. E é uma honra, uma alegria muito grande poder te receber aqui. Obrigado, meu amigo Rodrigo. Eu achei que seria uma exagerada aí nesse negócio de príncipe. Isso, jamais. Jamais. Pois eu é que me sinto honrado de participar dessa inicial. Com certeza vai ser um grande sucesso, né? Visto que você também é uma pessoa muito respeitada por onde eu passo. As pessoas perguntam se eu lhe conheço. Uau, as pessoas falam alegria. que você já passou por ali, deixou um rastro de muita bênção. Que legal. Então a honra é muito mais minha do que sua, né? Uau, maravilha, maravilha. Pra gente, é mais do que um privilégio poder estar aqui com um homem assim tão experiente no contexto da área ministerial e da pregação da palavra, né? A gente conversou em off, são 29 países, todos os estados da federação, e a gente sabe que não é uma coisa tão simples, é uma conquista, é um degrau, né? Quais foram os maiores desafios, pastor, assim, desse ministério? São quantos anos de ministério primeiro, né? 30 anos de ministério, né? Comecei em 1993, ainda como um jovem pregador com 20 anos de idade, né? Na zona leste de São Paulo, Uau. de onde eu sou oriundo, né? E esse ano agora completamos 30 anos. Eu 30 tenho 50. anos. Tenho 50. Uau. Então tem mais tempo de vida em cima de altar do que... Meu pai. Muito bacana, muito legal, né? E a gente, assim, sabe que não é uma questão tão fácil. Existem as lutas espirituais, a necessidade da atualização, do poder da comunicação. Como aconteceu toda essa chamada? Porque eu acredito que muitas pessoas que vão assistir essa edição desse podcast hoje, que querem conhecer um pouco mais dessa vida do pregador e também do Yosef, como foi a testificação, a certificação, dizer, eu tenho esse chamado, eu nasci para isso. Porque assim, quando a gente vê o Senhor ministrando, assiste o Senhor ministrando, a tranquilidade, a paz, a certeza do que está falando, daquilo que está dizendo, que está transferindo para a vida das pessoas é muito nítido. Parece ser muito fácil fazer aquilo. E a gente percebe que há uma máxima que diz que quando alguém está fazendo algo que parece ser muito fácil, é porque ele é muito bom naquilo que ele faz, né? Como que foi de verdade saber que o Senhor nasceu para isso? Como que foi isso no coração? Ministerialmente falando, eu digo que o meu maior patrimônio, ministerialmente falando, é a experiência que eu carrego. Porque a experiência é a única das coisas que não vem pronta. Sim. Ela precisa, ela é carente do tempo. Então é legal a gente ver pessoas novas falando coisas, né? Vejo que eu sou um pregador da velha guarda. Ah, que né? isso. Eu sou um pregador da velha guarda. Na época que eu comecei a ministrar, a pregar a palavra de Deus, não existia a tecnologia que existe hoje, né? As informações não eram tão fáceis como são hoje. Hoje qualquer pessoa dá um Google ali, tira uma dúvida. Antes eram as grandes enciclopédias, horas de dedicação. Isso, então se exigia muito mais tempo, né? Hoje não, hoje a pessoa escuta quem ele quer, ela segue a linha que ela quer, né? Então a grande dificuldade do meu ministério durante todo esse tempo foi realmente a atualização. Como eu te disse, eu sou um pregador da velha guarda e sempre tive muita dificuldade com a internet. Uau. Então, até o advento da internet, eu fui muito bem. Com a chegada da internet, você sabe que a internet é terra de ninguém, Sim. eu tive muita dificuldade em lidar com isso. E também não fiz muita questão, não. Eu acho que isso é um grande erro. Sim. Foi o grande erro. Poderia ter montado uma estrutura de atualização, Sim. não é? De fazer muito trabalho na internet. Ainda esse dia eu estava falando com um amigo, grande amigo que eu tenho lá de Goiânia, ele falando para mim, rapaz, se você começar a pregar todo dia, meia hora aí nas suas redes, você vê, eu não sou uma pessoa dada à rede social, Sim. mas a gente tem lá muita gente que nos segue. Muita né? gente. Não, você tem 200 mil pessoas no seu Inclusive, eu Instagram. acredito que muito curiosa de saber como é o dia a dia do pastor Yosef. Isso, e eu sou uma pessoa assim, muito discreta, Sim. tá? Minha vida pessoal eu sou discreto, eu não sou uma pessoa de ficar dando satisfação para estranho, Sim. para quem eu não conheço. Claro. Você é público.
Mas eu posso ser uma pessoa pública, como de fato sou, mas eu gosto de ser tratado como uma pessoa comum. Sim. Certo? Sim. Então aí ele falava para mim assim: ô Akiva, por que você... se você fizer um culto aí na sala da sua casa aí meia hora todo dia, meu Deus, vai explodir, porque as pessoas querem te ouvir. Verdade. E tal. E eu tenho esse grande lapso, Batistelo, esse grande lapso. Eu sou uma pessoa preguiçosa para isso. E ainda me falam: se você fizer isso, você vai até ganhar muito dinheiro. Mas aí eu sou preguiçoso. Eu sou um cara, assim, muito filosófico, sim, né? Eu sou um pensador, eu enxergo Deus de forma diferente, a religião de forma diferente do que muita gente. Eu tenho medo dessa minha exposição, de eu começar a falar muita coisa que eu penso e isso causar mais estrago do que ajudar. Então, com medo disso, né? Na minha cabeça também, eu acho que eu já cumpri minha missão. Já fiz o que tinha que fazer. Não fale isso. E tanto que eu fiquei 4 anos sem pregar. Porque eu achei que eu já falei que tinha que falar, já tinha dado minha contribuição para o cristianismo, né, para o protestantismo aí no Brasil e tal. E né, nessa ocasião eu até havia retornado aí para minhas origens religiosas, sim, no caso do judaísmo. Sim. Então foi a partir de janeiro agora de 23, no final de 22 para 23, foi que eu comecei, alguns amigos falaram: vem pregar aqui para mim. Puxa, mas eu tô sem ritmo, tô destreinado e tal. Não, mas vem. Dirigi uma sinagoga nesses 4 anos, sim, né? A sinagoga Nussim, reconhecida inclusive no Brasil pela federação. E então foi isso. E aí eu tô agora devagarzinho galgando, mas assim, sem pretensões, né? Eu não sou uma pessoa pretensiosa, não. Claro. Eu não tenho pretensões de ser reconhecido, de ser aplaudido, de ser abraçado. Eu acredito que, como é que posso dizer, o fato do senhor dizer: eu acho que eu já dei a minha contribuição, isso é de um pecado mortal, vamos dizer assim, porque na verdade uma geração precisa receber. Eu vejo o ministério como uma corrida de bastão. Eu li um livro que mexeu comigo há muitos anos atrás e ele falava exatamente sobre isso. Ele fazia essa comparação do ministério a uma corrida de bastão. Alguém corria do lado, um tinha o bastão na mão, mas o outro corria no mesmo pique, aguardando o seu momento. Então, aquele momento ainda não havia chegado para aquela geração, mas chegaria um momento em que ele tomaria esse bastão e ele ia correr nos mesmos moldes, no mesmo pique, na mesma velocidade. E eu acredito sim, pastor, que tem muita coisa que o senhor ainda precisa transferir para essa geração. A gente vê uma escassez muito grande hoje de aprofundamento bíblico. Não sei se o senhor percebe isso. Nós temos muitas mensagens de autoajuda e de imediatidão. As pessoas querem uma solução imediata para a sua angústia. Elas querem uma solução imediata para os seus problemas. Mas se não for pelos adventos, pelas ferramentas bíblicas, não vai ter solução. Vai ter um anestésico para um momento e que na verdade não vai resolver. Então a gente percebe que todas as vezes que a gente escuta o pastor Yosef pregar, a gente aprende muito mais sobre a palavra, sobre a Bíblia, sobre o fascínio de conhecer a cultura, né? E isso é de uma contribuição geracional. Então isso precisa sim, pastor, vamos fazer esse pedido. Eu acho que esse é um pedido de muita gente que lhe acompanha, sempre lhe acompanha no ministério. Continue, derrame mais, traga mais conteúdo. Sabe, Batistelo, como é que eu imagino as coisas? Eu imagino que Deus não precisa de ninguém. Primeiro, eu já parto daí. Que Deus precisa de você. Eu não enxergo assim. Então, eu não consigo enxergar que Deus depende de mim para nada. E a prova cabal disso é que Ele levantou outros pregadores. E eles estão aí fazendo muito mais do que eu agora, né? Então, não é nenhum absurdo. Hoje eu tenho uma visão muito mais periférica da espiritualidade, sim, certo? Hoje eu tenho uma experiência que, com todo respeito, muitos pastores que nunca conseguiram ver Deus fora da igreja, eu consigo ver Deus fora da igreja, certo? Principalmente de onde eu vim, do judaísmo, sim, certo? Por onde eu me converti ao judaísmo em 99. Então, eu consigo também ter uma experiência ali. E isso é uma amplitude. Isso é algo que, compartilhado, vai trazer um grande resultado. Agora, comentando o que você disse, o que eu percebo hoje, de um modo geral, no protestantismo no Brasil, é que se você hoje abrir uma igreja no intuito de só pregar, de só ensinar, de só doutrinar, de só pregação, sem nenhum show,
você vai sofrer bastante. Vai, não tenha dúvida. Você vai sofrer bastante. Há uma grande probabilidade de você fechar as portas, de você ser uma pessoa frustrada por fazer o certo. Aí quem é que está hoje na mídia aí? No hype. Então, são os coach, ganham muito dinheiro, são aqueles... porque existe uma coisa que todo mundo fala, por exemplo, não sou contra dons espirituais, sim, não, pelo contrário, mas eu também não sou bobo. Claro. Né? Então, por exemplo, as pessoas chamam Balaão de profeta, sendo que a palavra para Balaão lá não é profeta, é adivinhador. E aí o que acontece? Hoje a gente tem vários adivinhadores que são chamados de profeta. E não são profetas, são adivinhadores. O que me edifica? O cara chegar para mim e falar umas besteiras que eu vejo por aí, eu dou risada. Quando vem pro meu lado, eu já olho, eu já intimido no olhar. Eu não sou bobo, né? Eu não sou criança, claro, eu não nasci ontem. Claro. Eu já vi coisa, hein? 30 anos. Como você vai ver coisa, tu vai ver coisa. Você imagina, são 29 países que eu coloquei o pé e eu não fui em outros ainda porque eu não aguentava, a viagem era muito cansativa. Sim. Tive convite para ir na China, no Japão, na África. Pastor, a itinerância é só o glamour ou tem muito perrengue na itinerância? Não, quantos já se perderam aí? Quantos já se perderam aí? Que eram pessoas brilhantes. Mentes brilhantes. E hoje tem um espírito opaco. Uau. Por quê? Porque a corrupção da alma humana é a coisa mais fácil de se fazer. Eu mesmo me perdi, claro, nunca me meti em coisas erradas, mas a gente se perde. Sim. É muito perigoso, sabe? A itinerância já foi muito glamourosa, eu não sei como é hoje, né? E na verdade eu nunca tive a intenção de ser um itinerante. Sim, aconteceu. Eu fui descoberto, né, em Sim. São Paulo, né, pelo bispo Paulo Moura, finado bispo Paulo Moura. Tive a oportunidade de ministrar na igreja dele, ele já dorme no Senhor, tive na Graça e Paz. E hoje não está mais naquela mesma intensidade, obviamente, o cajado estava com ele foi recolhido e tal, e eu falei, mas eu quero pisar nessa igreja, porque essa igreja é um lugar profético, que revelou muitos pregadores para a nação. Para mim foi um privilégio muito grande poder estar lá e pregar para 30 pessoas. Para mim foi um privilégio muito grande poder estar na missão. Então eu preguei lá no ápice, em Santo Amaro, no ano de 2003, né? Ele que me introduziu na itinerância. E ele era o pai dos pregadores, né? Você vê que em 2002 o Brasil tinha ganhado a Copa do Mundo e o Edmilson, até então, que era o volante da seleção, parente dele, era irmão da ex-esposa. Sim. O Edmilson estava vários jogadores lá, sabe? O Edmilson levou lá o prêmio que ele ganhou da Copa, doou lá de oferta. Então era poderoso demais, né? Então eu não queria, assim, mas eu fui visto por alguém, me levaram, me subi lá, ainda estava de chapéu ainda, barbão, peiote. Eu vim me desvencilhar disso em 2006. Sim. Mas de 2003 até 2006, eu ainda tinha aquelas características judaicas, né? Sim. E tal. E então, você vê, então eu fui inserido, não é que eu quis. Claro. E também naquela época era muito diferente de hoje, sim. Era muito diferente de hoje. Mas é isso, então eu estou aqui, eu me sinto honrado de estar aqui. É uma maravilha muito grande. Pastorzão, o conselho que o senhor poderia dar para essa geração de hoje, né? Tem muitos que têm o desejo intenso de serem pregadores, de serem porta-voz de Deus. Há uns que têm a intenção de serem vistos, obviamente, é algo que te põe numa exposição muito grande, no contexto de ser um pregador, de receber oferta para isso, de viajar e esse clamor todo. Só que existem aqueles que de verdade entendem a essência disso, e é para estes que a gente quer falar, de verdade, para estes que a gente quer falar, o evangelista, o pregador evangelista, aquele que, como o senhor foi descoberto, mas aquele que vai aos lugares porque o Deus está o levando, a revelação que ele carrega está conduzindo ele até lá. Qual o conselho que o senhor poderia dar para essa geração de hoje? Eu vou fazer uma comparação, uma sinopse, né, para as pessoas entenderem o seguinte: o Brasil sempre foi o grande celeiro de jogadores de futebol do mundo. Sim. Certo? Nós revelamos aqui o maior de todos os tempos, nós revelamos aqui uma pessoa assim de um grande vulto, Romário, Ronaldo Fenômeno e tal. Só que uma coisa que eu vou lhe dizer é que
com certeza existiram muitos outros meninos melhores do que o Fenômeno, melhores do que o próprio Romário. E esses meninos não tiveram, eu vou usar aqui a palavra sorte, em hebraico mazal, eles não tiveram essa mazal de se transformarem no que estes se transformaram. Então, por exemplo, nas minhas andanças eu já vi pregador assim de me arrancar suspiro, e é difícil. Fala, rapaz, esse menino vai longe. E depois nunca mais eu vi. Uau. Nunca mais eu vi. Então, aos pregadores aí que têm pretensões de serem pregadores, serem reconhecidos, ele tem que, primeira coisa, não ser pretensioso. Não, eu vou ser pregador, que eu vou pregar ali. Isso atrapalha bastante. Por quê? Porque se Deus não tiver nesse negócio, ele não vai entrar. Tem que ser a mão de Deus para entrar. Uau. Aí, se a mão de Deus tiver, ele vai entrar. É aquilo que eu falo, eu nunca me preparo para as vitórias. Eu acho um grande erro das igrejas é ficar pregando para as pessoas uma expectativa vencedora, só que a vida não é feita só de vitória. É melhor você preparar as pessoas para o pior. Porque se o pior vier, ela não vai se decepcionar, ela está preparada para o pior. Agora, se a pessoa vive só na expectativa do melhor, quando o pior vem, ela não dá conta, ela racha, ela desvia, ela vai embora, não quer mais saber, ela bota a culpa nos outros. Mas é o erro de não ter preparado ela para o pior. Certo. Então, se você é preparado sempre para o pior, e por causa dessa minha fala, muita gente me chama de pessimista, eu não sou pessimista. Realista. Eu sou realista, justamente. Então, você se prepara para o pior, e se o melhor acontecer... É lucro. É lucro. E se o pior acontecer, você está preparado para ele. A gente aprende muito mais na derrota do que na vitória. Então, Batistella, o que eu digo é isso. Despretensão. Viva a vida um dia por vez. Sabe? Não conta com o ovo que a galinha não pôs ainda. E deixa acontecer, como diz o hino, deixa acontecer naturalmente. Deixa acontecer naturalmente. Esse louvor é legal. Fica aí, pessoal, essa entrevista, esse bate-bola aqui. Muito interessante. Pastorzão, nós queremos te agradecer por poder aqui compartilhar um pouco com a gente da sua experiência, desses 30 anos de ministério. Sim. Tenho certeza que esses vídeos aqui, toda essa conversa, há de edificar muitas pessoas, abençoar muitas vidas, e nós, mais uma vez, nos sentimos muito honrados por poder receber o senhor aqui. Deus te abençoe. Eu que sinto, eu que agradeço. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos. E estamos aí. Uau. Até a hora pronto para servir. Vamos atender essas agendas aí. Tá aceitando esses convites. Com Brasil, certeza. Vamos lá. Chama o homem, porque vai ser de uma riqueza muito grande tê-lo nas suas reuniões, nos seus cursos, nas suas palestras, com certeza, em nome de Jesus. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Esse cenário, tudo isso que tem acontecido em Israel, eu sei que acaba sendo uma resposta muito longa, mas o senhor conseguiria resumir aí, uma visão periférica, qual é a sua opinião sobre o que está acontecendo em Israel hoje? Olha, a questão de Israel, muita gente acha que é uma questão de terra hoje. Se você olhar o mapa do Oriente Médio, 99,4% do território do Oriente Médio está com domínio árabe, é domínio árabe. O território de Israel, ele do extremo norte até o extremo sul, 290 quilômetros. A parte mais larga de lateral, 60 quilômetros. Israel é menor do que o menor estado do Brasil, o Sergipe. Não é uma questão territorial. Politicamente, qual que é a questão? Eu vou lhe dizer, politicamente a questão é porque Israel é a única democracia no Oriente Médio. Não existe coisa pior do que você ver, com todo respeito, alguns imbecis, né, que são por opção, e eu respeito, que são homossexuais, com bandeira da Palestina, dizendo Palestina livre, viva o Hamas. Eu quero dizer para essas pessoas, e eu reafirmo novamente com todo respeito, que esses países que eles estão defendendo são intolerantes à prática, à própria homossexualidade deles. Para quem não sabe, Israel
é uma democracia, você vive lá como você quer, a maior parada gay do mundo é em Israel, certo? Então, o que incomoda o terrorismo no Oriente Médio é justamente porque Israel é uma democracia, o resto do Oriente Médio não é uma democracia. Segundo, Israel é um celeiro tecnológico, certo? Já ultrapassou o Vale do Silício na Califórnia. Terceiro, Israel é uma potência militar, bélica e, para quem não sabe, possui 50 ogivas nucleares. Uau! Potência. Você vai em Dubai, ali nos Emirados Árabes Unidos, você vai ver Mercedes de ouro, você vai ver muita ostentação. Você vai em Israel, no estado de Israel, que é 9 vezes mais rico do que os Emirados Árabes, tá? Israel não é produtor de petróleo. Você vai em Israel, você fala, mas como pode Israel ser mais rico que os Emirados Árabes? Eu não vi aqui nenhuma Ferrari de ouro, nem uma Lamborghini. E não vai ver, sabe por quê? Porque Israel gasta o dinheiro dele para salvar vidas. Em Israel já existe um estudo muito avançado de cura de qualquer tipo de câncer. Uau! Israel possui 56 Nobel da Paz. 56! Sem contar os outros Nobéis de física, né, de matemática, de qualquer outro tipo de ciência. E um povo que passou por tanta coisa e mesmo assim conseguiu É uma crescer nação tanto. onde até 1947 eram sobreviventes do Holocausto. Quem chegou primeiro em 48 em Israel foram sobreviventes do Holocausto. O Estado judeu moderno hoje foi adquirido a muito custo, de 6 milhões de judeus mortos no Holocausto. Porque o Holocausto, as pessoas não explicam, né? Falam, por que Deus permitiu? O Holocausto foi o preço para que o Estado de Israel se ressurgisse. Porque se não fosse a comoção do Holocausto, as Nações Unidas nunca criariam o Estado judeu. Agora interessante, né? Outros Criou o povos... Estado judeu por causa do Holocausto. Da comoção. Então, a comoção, poxa, esse povo disperso pelo mundo precisa de uma terra. Aí voltaram. Ser judeu não depende de uma nacionalidade para nascer no Brasil, para nascer na China. A Igreja Romana, durante o período de Inquisição, que foi quase 500 anos, perseguiu os judeus pelo mundo inteiro, inclusive os protestantes. Martinho Lutero escreveu um livro em 1526, Os Judeus e Suas Mentiras, que foi base do discurso de Adolf Hitler para matar judeus. Martinho Lutero, um grande antissemita. Fala isso para algumas pessoas que... Eu não só falo, não, eu debato. Rapaz, eu sou historiador, amigo, eu não sou um teólogo. Porque não existe variação na história, mas na teologia tem. Sim, isso aí. Certo? Então, por isso eu fiz uma opção de conhecer a história, porque a história ela não é variável, a história ela é absoluta. Então, o que acontece? Durante o período em que os cristãos matavam e perseguiam os judeus, queimavam vivos em fornalha nas praças públicas, os muçulmanos, por sua vez, protegeram os judeus. Quem nunca ouviu falar de Saladino? Saladino, filmes, o grande Sheikh Saladino, né? O grande Oman, o grande líder do Islã ali no século XII, século XI, século X, o Saladino protegeu os judeus, desceu um decreto, tá? Que era proibido a algum muçulmano matar um judeu. Então os judeus foram guardados. O maior nome do judaísmo hoje não, né? Porque ele é do ano 1100, foi o cara que interpretou a Torá e organizou a Torá, com 613 mitzvot, chamava-se Rambam. Rambam nasceu em Córdoba, na Espanha. Ele era médico, ele era um grande cientista, Rambam. E onde ele nasceu? Em Córdoba. Córdoba, quando ele nasceu, era domínio árabe. Ele foi médico de Saladino. Né? Então os muçulmanos abraçaram os judeus, porque você pegar o Islã e o judaísmo é muito parecido, muitíssimo parecido. Tudo isso é um cuidado de Deus com o povo, né? Então, durante milhares de anos, né, os judeus foram protegidos pelos árabes. Os árabes são nossos irmãos. Né? Ele se identifica muito. Você vê, o Islã, para você se converter para o Islã, você tem que fazer a circuncisão, você tem que parar de comer coisa imunda.
Você tem Muito semelhante. Os princípios alguns são bem- aspectos muito semelhantes. mais. Os O Islã princípios é são muito mais parecidos. próximo do judaísmo do que do cristianismo. Né? Eu acabei, durante um período, dando aula numa faculdade lá em São Paulo, né, sobre a história das religiões. Primeiro foram aulas sobre politeísmo e depois sobre monoteísmo. Monoteísmo eu tive que falar sobre cristianismo, islamismo e judaísmo. Eu tive que falar isso não da minha perspectiva, mas da perspectiva de cada um. Inclusive, foi numa aula dessa que eu estava falando sobre Jesus, na perspectiva judaica, que foram na internet, pegaram, cortaram e disseram lá, Jesus... Turma pega esses cortezinhos quando quer prejudica. Porque se você botar lá assim, ó, no YouTube, Yosef Akiva assume ser gay, só o tema... Chama. Não, vai dar 50 milhões de visualização. E o cara quer a A visualização para ganhar lacração, dinheiro. claro. O cara quer ganhar o dinheiro. Yosef, fazer só mais uma pergunta. Então, só concluindo sobre a pergunta. A questão do Hamas e Israel é uma questão filosófica. O Hamas é um grupo de bandidos terroristas que é alimentado pelo desvio do dinheiro que o mundo manda para Gaza. Eles desviam para armamento. São aliados do Irã. Aí sim, esse Irã tem como regra a aniquilação do Estado judeu, o Irã. Como é um Estado covarde, o Irã, ele usa o Hezbollah no Líbano e usa na Palestina ali o Hamas, para fazer um trabalho que ele não tem coragem de fazer. Então o Irã é sim um país declarado... Financiador, ele financia. Financia e é um país que prega o ódio contra o Estado de Israel. Então, o que o Hamas reivindica? A terra? Não é a terra. Se der a terra, vai continuar do mesmo jeito. O que o Hamas quer é a aniquilação do Estado de Israel. Se não me engano, foi o Rodrigo Silva que fez uma conta, fez uma soma da quantidade de mísseis que já foi lançada, o valor em dinheiro seria equivalente, mano, a você botar água, construir uma outra cidade, ou seja, a questão realmente não é a perseguição de Deus. Porque eles gastam muito bombardeando Israel, um valor absurdo que daria para poder construir, uma outra urbanizar situação a água, tudo. Que deve se entender é que o nazismo não morreu. Ele continua mais vivo do que nunca. Eu estive numa cidade agora, um tempo atrás, chamada Pomerode, aqui em Santa Catarina, a cidade mais alemã do Brasil. E a polícia, andando de helicóptero em cima da cidade, estava procurando pessoas que tinham roubado e tinham fugido para a mar, sobrevoou uma casa e o fundo da piscina tinha uma suástica nazista. Aí, sabe que o nazismo é crime, claro, em qualquer parte do mundo. Aí eles foram e investigaram a casa. Era um professor de origem alemã. Encontraram lá vários artefatos do nazismo. Existe uma rede no sul do Brasil, certo? De pessoas que fazem apologia ao nazismo, inclusive gente negra. Interessante, né? Inclusive gente negra que é a favor do nazismo, certo? Que é a perseguição, a perseguição aberta contra judeus, né? Agora, sempre que acontece algo em Israel do tipo do que está acontecendo agora, as pessoas começam a caçar versículos na Bíblia para poder dizer que são sinais da volta de Cristo. Como que o senhor vê isso? Eu vou falar dentro da visão judaica, tá? O Mashiach, ele não é um personagem cristão. O Mashiach, ele não é um personagem muçulmano. O Mashiach é uma figura única e exclusiva de Israel. É a Torá que fala do Mashiach, não é o Evangelho que fala do Mashiach. É a constituinte, ainda que as pessoas façam emendas, ela é soberana, a Torá é soberana. Então, pelo fato das pessoas terem uma interpretação equivocada do Mashiach, quem é esse Mashiach, né? E as pessoas erram nisso. Mas vamos falar ainda da perspectiva judaica ou da Taná. Apenas 3 sinais falam da vinda do Messias. Esses 3 sinais, 2 já se cumpriram. Você quer saber qual é? Não, pelo amor de Deus. Mas aí a oferta é outra. Não deixa a gente nessa curiosidade, não. Não deixa nessa curiosidade. São 3 coisas que precisam acontecer para que o Mashiach venha. Das 3, 2 já aconteceram. A primeira, a multiplicação da ciência. Certo? Jesus nunca disse que seria guerra nação contra nação. Jesus nunca disse que seria pai contra filho. Quem interpreta assim errou.
Porque no final ele diz, esse é o princípio das dores. Guerra sempre existiu, antes dele vir ao mundo. Talvez Pai até mais contra violenta do que as de pai hoje, contra né? filho sempre existiu, isso daí nunca é sinal da volta. Quem está olhando assim está olhando errado, está caolho. Então, primeiro grande sinal, multiplicação da ciência. Eu tenho 50 anos, quando eu comecei a pregar em 93, se alguém falasse para mim, vai chegar um dia que você vai ver, Yosef, as pessoas vão falar com outra de qualquer parte do mundo assim ao vivo. Eu sou da época que para você ligar para alguém, você tinha que ir no orelhão na rua, você botava uma ficha e ela ia comendo rápido e você não conseguia falar. Eu lembro minha mãe escrevendo carta, os parentes, certo? Linha telefônica era um patrimônio, né? Quem tinha uma linha telefônica em casa era um patrimônio. Tinha um patrimônio, comprava um carro, comprava uma casa, linha telefônica. Hoje ninguém mais usa isso. Então, a multiplicação da ciência é o grande sinal. Veja, para você, há 100 anos atrás, o mundo era primitivo, exatamente há 2000 anos atrás igual. Sim. As pessoas andavam de cavalo, as pessoas andavam de barco, desde o advento de Jesus até hoje, tirando a multiplicação da ciência em 50 anos, o advento da internet, qual foi a maior evolução? Foi a Revolução Industrial na França. Né? As linhas férreas. Mas até então as pessoas andavam de cavalo e de navio. Você queria ir para Lisboa, levava meses, hoje leva 10 horas. Incrível, né? Ok? Então o mundo mudou bastante em 50 anos. Então, primeiro sinal, multiplicação da ciência. Existe uma perspectiva até 2050 do ser humano viver 120 anos. Hoje é 80. Tá? Em 1700 era 30 anos. As pessoas morriam simplesmente porque não lavavam as mãos. Depois que foram descobrir que se lavasse as mãos ia evitar muitas doenças. Quem descobriu isso? Foi uma pessoa que viveu lá na Europa em um país protestante, certo? Um país chamado Escócia, né, no Reino Unido, na época em que João Knox, que é tão venerado, né, dominava ali a Escócia, e esse homem descobriu que se simplesmente a população lavasse a mão, elas iam deixar de morrer. Ele colocou um chafariz na rua. Mas aí eu não João sabia Knox... que João Knox tinha tido essa Não percepção. foi João Knox que fez isso, não. Foi um cientista. Entendi. E aí, quando João Knox viu ele fazer isso, colocar um chafariz na rua e mandar as pessoas lavar as mãos, João Knox mandou ele ser preso e ele foi morto, queimado em praça pública. Certo? As pessoas desconhecem a sua própria história, amigo. Verdade. Sua própria história. Lutero mandou queimar sinagogas, mandou matar judeus em praça pública, em nome de Jesus. Como é que vocês querem que evangelizar judeu, irmão? Que foram mortos em nome de Jesus. Isso é um absurdo. Por isso que eu digo que igreja tem nada a ver com Jesus. Jesus é uma coisa, igreja é outra. Verdade. É muito forte. Então a questão do Hamas é idealista. É simplesmente extinguir o único Estado democrático no Oriente Médio e tirar Israel de cena. O Hamas é uma adaptação do nazismo. É isso. Falta mais duas ainda, pastor. Yosef, falta mais duas, Yosef. Mas falta mais duas. Embora, né? Não, multiplicação duas, da ciência, criação do Estado judeu, ficou desde o ano 69 da era cristã, quando Roma extinguiu e voltou em 1948. E aí a terceira coisa que falta, sem isso o Mashiach não vem, é a construção do templo. Então duas já se cumpriu, mas a construção do templo não. E essa é a mais difícil, porque a mesquita que está lá no lugar dele tem 1.300 anos, é patrimônio da humanidade. É impossível alguém ir lá tocar. Como se dará? Eu defendo a tese que vai ter um terremoto, apesar de que Israel não está em cima de placa tectônica, mas só um terremoto pode fazer a mesquita cair. E aí sim, reconstruir. Porque se alguém no mundo colocar a mão para derrubar aquilo ali, aí esquece. Aí a Terceira Guerra Mundial já está garantida. Aí a Terceira Guerra Mundial nem pode existir, né? Porque ela vai ser atômica, ela vai extinguir a humanidade. Muito forte. Maravilha. Olha, valeu muito a pena essa conversa aqui, viu? Bacana. Beleza. Vamos lá. Tamo junto. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso primeiro Elioncast. Fala comigo aí, Bastelo. Muito bom. Bacana demais. Papo altíssimo nível aqui também. Yosef aqui junto conosco aqui, né, contribuindo com toda a sua intelectualidade, com toda a sua experiência. Mais uma vez a gente agradece. Obrigado. E fiquem atentos aí, pessoal. Muita coisa boa nesse episódio, nessa ocasião, e muito mais edições chegando para vocês. Deus abençoe a todos. Eu mesmo me entendi, claro, nunca me menti.